Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Meu nome é William Tenório e hoje vamos falar aí sobre Docker, né? Essa é a segunda aula de introdução sobre Docker. Na primeira falamos sobre VMs, né? Fizemos ali o overview para entender. Eu vejo que era necessário ter esse conteúdo. E aí agora vamos seguir aí sobre a introdução do Docker, né? E o que vai ter nessa introdução? Vocês fiquem até o final que vocês vão descobrir, tá? Caso não sejam inscritos no canal, se inscrevam, cliquem no sininho para receber as notificações. Deixa aqui uns comentários abaixo aí. Também me siga nas redes sociais. Então, vamos dar início aí à nossa aula, à nossa continuação do curso. Opa, tá aqui. Bom, o Docker, né, ele, diferente aí da VM, você vai ter alguns benefícios. Né? Quais seriam os benefícios? Flexibilidade, rapidez, isolamento do seu código. Então, a velocidade de você subir um container é muito grande. E também, vocês entenderem o que é um container. Essa ilustração aqui, para vocês entenderem as camadas. Você vai ter a camada física, que é a sua máquina, vai ter o host, que é o hospedeiro, que é o seu sistema operacional que você está utilizando, e aí você vai ter a engine do Docker, que vai cuidar aí, né, da sua aplicação, que vai fazer o gerenciamento. Então, dentro disso, o Docker trabalha com containers. O que é um container? Então, você vai ter um, o seu projeto, né? Ele vai ficar isolado em um container, com todos os recursos que ele precisa para executar. Então ele vai estar lá fechado no container. Então, suas instalações de bibliotecas, todas as configurações que você fez para a sua aplicação. E aí eu posso ter outra. E elas também podem conversar entre si através das configurações que você for atribuir aí, dependências que você for adicionar. Né? Então, a, qual que é a vantagem? Primeira vantagem, uma velocidade. Enquanto você teria que ter uma VM, você configurou, teve que montar, gastou um tempão, a velocidade de subir um servidor em VM é muito maior do que subir um container. Outra coisa é você não tem o código dessa VM aqui que você montou. Aí, no caso, você teria que ter todo o script anotado ou em algum lugar aí que você tenha salvo para poder executar, para fazer a mesma instalação se caso a sua imagem aqui ela tivesse sido corrompida de alguma forma. Agora, no Docker, não. Você vai ter um arquivo lá, Dockerfile, que eu monto meu Dockerfile, que eu vou mostrar para vocês logo logo. E aí eu posso executar ele quantas vezes eu quiser. Tá? E se eu quiser deixar uma imagem fechada, eu jogo no Docker Hub. E aí já vai estar pronta a minha imagem lá. Mas senão eu posso sempre fazer a build dessa imagem quantas vezes eu quiser. E eu posso otimizar, eu posso customizar, eu posso fazer o que eu quiser com essa imagem. Então, essa já é uma boa diferença. Né? E a velocidade, como eu disse. E também a segurança de você ter aí bem mais rápido, consigo subir em segundos um container, eles todos isolados aí. Então, deu para entender isso aí. E o Docker em si, como que funciona? Lembra que eu mencionei aí que a gente teria aí o Docker File, que é um arquivo do Docker onde você vai falar, olha, eu quero instalar o Node e eu quero essas configurações aqui que são os pacotes que eu preciso para o Node. Você vai configurar lá do jeito que você quer. Ou PHP, se você for instalar PHP, ou Python. Eu quero. Isso também influencia no tamanho da imagem. Então, quanto mais as coisas que você atribuir,
você maior, né? Bem maior, assim, pode ficar maior a sua imagem. Então, também o Docker fornece aí no, várias imagens já prontas, com várias opções. Então, você tem Slim, você tem, dependendo de várias linguagens que você precisar, já pronta. Aí você já pode baixar essa imagem aí, já facilita, não ter essa dor de cabeça. E você pode atribuir só o que você quer, se você achar necessário. Às vezes nem é necessário, tá bom? Então, o que acontece? Imaginemos o seguinte. Você tem um Dockerfile. Esse Dockerfile ele vai gerar essa imagem aqui para que rodar o seu container. Então, na hora que você executar lá, montou um arquivo e fala, eu quero a imagem com essas características aqui. Aí você, como segunda etapa, ele vai gerar o container. Certo? A imagem só serve de modelo para o seu container. E ele cria o seu container. Volumes. A parte de volume é a parte que você vai utilizar. Por exemplo, você imagina que você tem uma aplicação e você tem outra aplicação. Esse volume vai ficar armazenado ali as configurações, o que você tem na sua aplicação. Por exemplo, imagina que você tem um banco de dados. E esse banco de dados, aonde ele vai guardar os dados vai ser no volume, certo? E então é ali que ele vai gravar ali, sei lá, você salvou um dado no banco, criou tabelas, então fica armazenado no volume. O volume, quando você tem uma aplicação, esse volume da aplicação que você criou para sua aplicação, ele vai se comunicar com a sua máquina. Então, assim, eu tenho uma máquina aqui que tem o VS Code. Eu consigo fazer assim, ele fica sincronizando entre meu volume e meu container. Então, eu altero aqui e altero lá. E aí você tem esse fluxo. Eu também tenho a parte de redes. Então, imagine que eu quero que um container ele enxergue outro container, que chegue outro container. Então, eu consigo fazer isso atribuindo aí. Cada um vai ter sua rede, lógico, né? Sua porta. E você consegue depois dar permissão. Ah, esse container está rodando aqui na porta 3000. Esse aqui está rodando na porta 5000. Ou 5001. Né? Então, você consegue enxergar a sua rede, né? Do Docker. Ok? Então tá. Referente a isso, algo bem simples, né? Só para a gente ilustrar. E aí eu quero também mostrar para vocês como seria como que ficaria um projeto, que é aonde a gente vai chegar. Eu tenho aqui um projeto que ele está aqui dockerizado, certo? Está dockerizado. Aí o que acontece? Outra coisa que eu acabei esquecendo de dizer. Eu vou ter que voltar lá para poder dizer para vocês. Vamos lá. O Docker, ele tem um orquestrador. Por que ele tem um orquestrador? Aí no Docker chamado Docker Compose. O que ele serve? Ele serve para facilitar. Imagina que você tem uma certa dificuldade de decorar comandos e para você um arquivo .yaml resolve o seu problema. Mas isso serve para utilizar localmente, porque em servidores clouds você não utiliza dessa forma, você vai utilizar comandos do Docker puros. Então, geralmente quando você tem um projeto em qualquer empresa aí que vocês entrarem, você vai notar que tem um arquivo Docker compose.yaml que vai ter lá uma, uma, uma configuração, né, do que você vai usar. Eu vou usar uma aplicação X com banco X. Então, todas as dependências ali, que sei lá, eu preciso da minha aplicação para rodar, ela precisa de um banco, precisa de Redis, ela precisa de um MongoDB. Mas eu preciso do Redis, eu também preciso de, sei lá, Elasticsearch. Eu preciso de um Kibana. E o que for que você colocar, você vai colocar tudo isso no Docker Compose
e na hora de ele executar, ele vai executar todas essas dependências do seu projeto, né, de aplicações, para poder rodar seu projeto. Então, e aí você consegue simular aí uma, um serviço aí dentro de um cloud, né, real, a sua aplicação aí, com todas essas características, ok? Mas o Docker Compose, ele precisa rodar dentro de um Docker Engine que ele é correto, né? Então você pode verificar quando você for baixar lá o Docker Compose, isso no Linux, que você vai fazer manualmente, vai estar com o Docker, depois o Docker Compose, você vai ver que você tem versões que você pode utilizar. Então, a partir do 19.03, por exemplo, Engine, você pode utilizar 3.8, né, no seu arquivo de Docker Compose. Então, nesse caso, que já vou mostrar para vocês, aí vai ficar mais claro isso. Mas só para entender que o Docker Compose ele vai orquestrar, ele vai, por exemplo, além de eu digitar um comando enorme lá do Docker, né, Docker, build, etc., e você fazer todo o processo, você vai ficar mais simples, vai ser, sei lá, Docker Compose up build, build, por exemplo. E aí já vai ser mais simples isso. Porque geralmente essa parte de deploy vai ficar dentro do CI. CD lá, ele que vai montar e isso vai fazer automático, vai ser automático. Então, mas geralmente você vai precisar rodar na sua máquina local e você vai ter o Docker Compose instalado aí para simplificar. Agora, voltando aqui à aplicação que eu estava mostrando, aqui na aplicação que eu estava mostrando, vocês vão ver que eu tenho aqui o Docker Compose que eu informei e o Dockerfile. Então, aqui, ó, existe aqui uma imagem, né, que eu quero que baixe, chamada Node Alpine, tem várias outras, depois a gente entra com mais detalhes. E você monta esse arquivo, ó, eu coloco o path do diretor que ele vai criar para mim. Então, quando eu entrar no meu container, ele já vai deixar meu projeto aqui dentro. Vai copiar os arquivos de instalação para esse projeto e depois vai jogar o projeto aqui dentro. Aí vai instalar os pacotes. Tá? E aqui ele está executando o start do projeto. Então, esse é o Dockerfile. Então, é aqui que ele cria a imagem. Tá? Através disso, assim, com essas configurações, ele vai montar a sua imagem para você. O Docker Compose, você pode executar sem o Docker Compose? Pode. O Docker Compose é só um facilitador. Se você tiver dificuldades, talvez, de escrever, ou prefere simplificar, mas lembrando que isso funciona localmente, tá? Isso não vai ser utilizado na AWS, porque senão é mais um recurso que você tem que instalar e não é objetivo. Isso dentro de um cloud tem que ser instantâneo. E por padrão, geralmente, são só comandos Docker. Isso aqui, lembrando, você vai usar localmente. E aí vocês podem ver que é utilizado aqui, ó, a versão, vocês são utilizados os serviços, ó, eu tenho o serviço web. O serviço web é o quê? É minha aplicação. E aqui está o banco. Então, eu tenho aqui, ó, um dependente e estou linkando para poder enxergar o banco. E aqui esse depends on aqui, ele está falando que vai executar isso primeiro e depois vai executar a aplicação. Depende do banco subir para poder executar. Então, é só para vocês entenderem. E eu vou rodar aqui a aplicação e vocês vão ver que ela executa, ok? Então, vamos aqui, dar um Docker Build, Docker Compose, Up, Tastas Build. Ok? Aí vocês podem ver aqui isso que ele está fazendo. Ele já fez isso muito rápido, porque ele já tinha montado a imagem, etc. Né? Aí o que acontece? Então, a partir que você fez a primeira vez, depois de você subir o container instantâneo, tá? Então, eu tenho aqui, ó, esse
Aqui minha aplicação rodando na porta 3000, certo? Então eu vou dar aqui um local 3000, ó, tá funcionando. E, e eu vou mostrar para vocês que tá funcionando aqui, porque eu falei que tá funcionando, mas vocês não viram, né? Tá aqui, ó, tá funcionando. Se eu derrubar ele aqui, vou mostrar para vocês. Derrubei e então ele vai parar de funcionar aqui. Aí não vai responder. Vai ficar procurando e vai dar isso aqui. Agora voltando aqui, como eu disse antes, vocês vão ver aqui, ó. Aqui são os containers, ó, que ele criou. As imagens, ó, a imagem do morro, e aqui a imagem que eu preciso do meu container. Aqui ele tem a rede, ó, do meu container, os volumes que foram criados, certo? Então, vocês conseguem entender que é tudo bem separado, tá? E a velocidade de subir um container é bem. Então, pessoal, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham ficado até o final. Caso não tenham, se tenha caído de paraquedas aqui, digamos assim, no curso, veja o vídeo anterior, né? Também, caso queira conhecer ver outros vídeos, né? Fique à vontade. Se não for inscrito, se inscreva, clique no sininho para receber as notificações, me siga nas redes sociais, deixe comentários abaixo aí, se caso você acha que precisa de mais algum item ou sugestões de conteúdo. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo que a gente vai começar a pôr a mão na massa aí com o Docker, ok? Então até a próxima aí.